Capítulo 15. Sexta-feira ocupada. Zorian sentiu o mármore carregado de mana se aproximando dele, mas não se mexeu. Ele não sabia dizer se era voltado para a esquerda ou para a direita, mas sabia que não estava voltado para a testa. Ele sempre sabia quando era. Sempre. Ele não tinha certeza de como poderia dizer isso com absoluta certeza quando não conseguia identificar para onde o mármore estava indo, mas ficou agradecido por isso. Ele apenas desejou poder replicar esse sucesso para o exercício em geral. O mármore passou por ele e ele lutou para identificar de que lado ele passava por ele. Esquerda, ele tentou. Errado, Vin disse em um tom desinteressado. Novamente. Outro mármore foi jogado em sua direção. Este também não estava voltado para a testa. Não é tão surpreendente. Realmente, Vin parou de fazer isso quando percebeu que Zorian poderia identificar aqueles com perfeita precisão. Afinal, não seria bom dar pontos livres a Zorian. Certo, ele disse. Errado, Vin respondeu imediatamente. Novamente. Zorian franziu a testa atrás da venda. Parecia assim ou ele estava realmente ficando pior com o passar do tempo. Algo estava muito errado aqui. No início da sessão, ele estava recebendo mais da metade deles corretamente, mas agora estava constantemente entendendo errado. Ele pensaria que adivinharia corretamente de vez em quando, através da inevitabilidade estatística, se nada mais. Havia apenas duas possibilidades. Por isso, quando Vin jogou o mármore seguinte, Zorian rapidamente arrancou a venda para ver qual era o negócio. O mármore voou direto, sobre sua cabeça. Aquele filho da puta. Eu não disse que você poderia tirar a venda, Vin disse calmamente, como se Zorian não o pegasse em flagrante. Isso é trapaça. Zorian protestou, ignorando completamente a observação de Vin. É claro que eu não poderia adivinhar corretamente se você nem cumprirá suas próprias regras. Você não deveria adivinhar, Sr. Kaczynski, disse Vin sem desculpas. Você deveria sentido. E foi sentindo, Zorian aterrado. Se você fosse, teria percebido o que estava acontecendo muito antes e não precisaria tirar a venda para identificar o problema, disse Vin. Agora pare de desperdiçar seu tempo e coloque a venda novamente para que possamos continuar. Zorian amaldiçoou Vin mentalmente, mas fez como lhe foi dito. Por mais que ele odiasse admitir, Zorian teve que admitir que havia muita verdade nas palavras de Vin. Ele estava adivinhando por qual ombro as bolas de gude estavam indo, confiando no instinto, em vez de uma percepção clara de sua localização. Mas dificilmente era culpa dele que ele não conseguisse rastrear com segurança um objeto em movimento rápido através de suas fracas emissões de mana. De acordo com os livros, essa era uma habilidade altamente avançada que levou anos para dominar. Honestamente, pedir a um aluno para dominar esse tipo de coisa no terceiro ano era completamente irracional. Mas completamente em caráter para Vin, ele supôs. Pelo menos ele não precisava mais se preocupar em ser atingido na cabeça. O resto da sessão foi típico, ou seja, repetitivo e chato. Então, novamente, que parte da escola não era chata neste momento? Ele estava preso no intervalo do tempo há pouco mais de um ano e fingir atenção durante as aulas estava começando a ficar difícil. Ele ficou tentado a tirar uma página do livro de Zashi e ir passear por outro lugar por algumas reinicializações, mas não conseguiu. Por um lado, seria irresponsável perder tempo assim quando ele pudesse trabalhar nas habilidades necessárias para chegar ao fundo disso. Por outro lado, ele não queria atrair atenção para si mesmo. A lembrança de sua interação provavelmente ainda estava fresca na mente de Zashi, e havia um possível terceiro a considerar. Eliminar completamente as aulas seria completamente fora de caráter para ele e levantaria muitas sobrancelhas. Ele já estava se aproximando, levando Kirili com ele plano quase um quarto de suas aulas para fazer suas próprias coisas, mas essas mudanças eram pelo menos facilmente explicáveis. Se seu curso de ação atual não produzisse resultados, ele teria que abandonar a mascarada para preservar sua sanidade, mas isso não era uma preocupação imediata. Ele tinha problemas mais prementes para se preocupar, então adiou esse problema para mais tarde, quando e se ele se tornou relevante. Em sua sessão com Vin, ele foi à biblioteca para se reportar a Kiritichi. Normalmente ele não trabalhava às sextas-feiras, já que lidar com Vin tendia a matar seu humor muito rápido, mas ele estava se sentindo bem hoje. Ele estava se acostumando com as travessuras do homem irritante, ao que parecia. Zoriano. Kiritichi cumprimentou. Bom momento.
Acabamos de receber uma nova remessa hoje e Iberi teve que voltar para casa mais cedo. Tudo bem, Zorian disse lentamente. Ele estava prestes a perguntar que tipo de remessa chegava, mas então decidiu que era uma pergunta estúpida. Era uma remessa de livros, é claro. O que você quer que eu faça? Apenas desempacote os livros de suas caixas e separe-os em categorias aproximadas, respondeu Kiritishli, apontando na direção de uma pequena montanha de caixas. Vou inspecioná-los com mais detalhes mais tarde para ver o que fazer com eles. Você não sabe o que fazer com eles? Perguntou Zorian, perplexo. Por que você os pediu? Eu não disse, Kiritishli, balançando a cabeça. Alguém doou sua biblioteca pessoal para a academia. Isso acontece de tempos em tempos. Às vezes, as pessoas deixam seus livros para nós em suas vontades, ou as pessoas que os herdam não têm utilidade para eles e não podem vendê-los. Muitos livros antigos são úteis apenas como curiosidades históricas e às vezes nem isso. A maioria dos livros nessas caixas será descartada, para ser sincero. Oh? Perguntou Zorian, abrindo uma das caixas e puxando um dos livros empilhados dentro dela. Era um manual sobre o cultivo de ameixas. A capa dizia que foi publicada há 20 anos. Estou surpreso com isso. Lembro-me claramente de você dizendo que os bibliotecários devem preservar tudo o que podem, em vez de escolher o que acham que é bom ou útil. Calhe a boca, Kiritishli gritou, dando um golpe de coração para ele que ele se esquivou. É um ideal a ser seguido, não uma lei inquebrável. Há muito espaço na biblioteca, não importa o tamanho que ela pareça. Além disso, a maioria desses livros são duplicados daqueles que já temos. Pare de ser um espertinho e comece a trabalhar. Zorian se jogou na tarefa, desembalando caixa após caixa. Kiritishli deu a ele um livro enorme que continha lista após lista dos livros mais comuns que eles receberam nesses tipos de entregas e disse para usá-lo para separar as duplicatas óbvias do resto. Usar o livro manualmente para encontrar as partidas seria um pesadelo total, é claro. Especialmente porque as letras estavam em uma impressão muito pequena para amontoar o maior número possível de palavras em todas as páginas, mas Zorian sabia que foi projetado com outra coisa em mente. Um dos feitiços que ele aprendeu com Iberi nas reinicializações anteriores envolveu fazer uma lista dos termos que você queria procurar e depois conectar a lista por meio de feitiço de adivinhação a um livro-alvo você queria procurar. Parecia um pouco inútil para ele naquela época. Mas agora ele percebeu que era feito exatamente com esse tipo de coisa em mente. E o enorme livro de referência densamente cheio provavelmente foi feito com o feitiço em mente, por sua vez. Quase 2 horas e 20 listas rabiscadas às pressas depois, ele separou as duplicatas do resto dos livros e estava no processo de folhear um dos livros que havia encontrado nas caixas quando Kiritishli finalmente voltou de onde havia desaparecido depois de lhe dar sua tarefa. Seu rápido progresso a surpreendeu, vendo como ela não tinha ideia de que ele era tão versado em magia da biblioteca, e ela aparentemente também achou um pouco decepcionante. Você não é divertido, ela suspirou dramaticamente. Eu queria mostrar esse truque quando voltasse, depois que você passou 2 horas meticulosamente procurando por fósforos naquele monstro de um livro. A expressão em seu rosto teria sido inestimável. Zorian simplesmente levantou uma sobrancelha para ela, mas de outra forma ficou em silêncio. Kiritishli mostrou sua maturidade, enfiando a língua nele como uma criança de 5 anos, antes de olhar o livro que ele estava folheando. Encontrou algo interessante? Ela perguntou. Na verdade, Zorian disse, fechando o livro. De qualquer maneira, não havia nada particularmente interessante. Eu meio que esperava encontrar um livro sobre magia antiga poderosa e coisas do gênero, mas não tive tanta sorte. Kiritishli bufou. Mesmo se você encontrasse algo assim, faria pouco bem. Ao contrário do que vários romances de aventura podem ter levado você a acreditar, a magia antiga é quase sempre inferior ao que temos disponível agora. Os feitiços perdidos geralmente são perdidos por um bom motivo, geralmente por serem muito impraticáveis, exigindo ingredientes ou condições que não existem mais, ou porque seriam considerados massivamente antiéticos na era moderna. Por exemplo, seria difícil encontrar participantes para a magia ritual de orgia hoje em dia, e os feitiços vulcânicos de Erwan dependiam de condições presentes em um vulcão em particular que não está ativo há mais de 200 anos. Zorian piscou. Oh! Bentatilitz, disse Shanning. Muito, Kiritishli concordou.
E mesmo quando esses feitiços podem ser lançados sem problemas, eles tendem a ser irritantemente inflexíveis e longos de lançar. Magos de antigamente tinham o tipo de habilidades de modelagem que os magos modernos têm, então eles compensavam fazendo seus feitiços longos e hiperespecializados. Havia centenas de feitiços de mudança de cor, por exemplo, mas a maioria deles diferia apenas em qual cor o feitiço mudava os objetos afetados. Tem sido uma tendência persistente nos tempos modernos generalizar feitiços, uma vez que os melhores métodos de treino permitem que os magos modernos compensem a falta de precisão dos feitiços com o controle absoluto que têm sobre a sua magia, fazendo muitos feitiços antigos obsoletos para um mago devidamente treinado, terminou Zorian. Ele sempre soube que a maioria dos livros de história apresentava uma imagem fortemente idealizada de seus ancestrais, seu retrato da desertificação do norte de Miazina. Ele se recusou a chamá-la de cataclismo, como se fosse alguma ocorrência natural para além do controle cosiano, e subsequente êxodo para Altazia foi prova suficiente de que lhes foi dada uma versão revestida de açúcar da história, mas ele Adilite percebeu que os icosianos eram também magos de baixa qualidade, além de serem idiotas míopes. E você tem que ser um se você planeja obter a certificação. Sabes, Ivy sempre se perguntou por que é que tantos feitiços realmente fáceis são classificados como os do primeiro círculo. Eu pensei que poderia ser uma política deliberada da guilda incentivar a certificação, mas acho que muitos deles não eram tão triviais quando foram classificados pela primeira vez. Isso, mas você também tem que considerar as coisas a partir da perspectiva do fabricante de feitiços, Kiritichi disse. E Troitz muito mais prestigiado e lucrativo para fazer um ST magia de círculo do que um 0TH, círculo 1. Então eles quase nunca classificam um feitiço como algo menos que um ST círculo, e a guilda permite que eles saiam com ele, provavelmente pela mesma razão que você declarou. Uma pessoa determinada provavelmente poderia fazer com que a guilda diminuísse a classificação em muitos desses feitiços, mas você fez muitos inimigos, especialmente os grupos de interesse mais habilidosos. Seria uma tarefa ingrata, e você terá que estar constantemente atento às pessoas que tentam reverter as mudanças. Zorian digeriu essa informação em silêncio. Ele não tinha a intenção de se envolver em políticas de alto nível, é claro, seja no ciclo do tempo ou fora dele. Se havia uma coisa que seus pais haviam empurrado em seu crânio com seus sermões intermináveis, era que seus pontos fortes não estavam nessa área. É verdade que provavelmente foi o que esses sermões foram projetados para fazer, mas esse foi o problema dele. Ainda assim, coisas como essas eram úteis para saber. Heroite tem que estimular Kiritichi para mais histórias no futuro. Quebrar, quando Kiritichi disse para ele ir para casa, Zorian estava muito feliz em obrigá-la. Tinha sido um longo dia e chato, com as aulas regulares, sua sessão com Jin e o trabalho na biblioteca. E tudo o que ele realmente queria era voltar para a casa de Mai e relaxar. Infelizmente, não era assim, porque no momento em que ele saiu da biblioteca, ele foi abordado por um homem de aparência sombria que o esperava do lado de fora da entrada. Bem, talvez acusado fosse uma palavra muito forte. Tecnicamente, o homem em questão estava apenas apoiado em um pilar ao lado da entrada, não bloqueando seu caminho ou mesmo falando com ele. No entanto, no momento em que o homem olhou para cima e seus olhos se encontraram, Zorian sabia que o homem estava esperando por ele, e somente por ele. De meia idade, vestido com um terno barato e estrondoso, ele quase parecia uma das muitas pessoas sem teto de Soria, mas havia uma confiança em sua postura que não se encaixava nessa imagem. Ele parou em suas trilhas instantaneamente, e um silêncio inquieto desceu sobre a cena quando os dois se analisaram. Zorian não tinha ideia de quem era o homem ou o que queria fazer com ele, mas não estava inclinado a ser caridoso. Ele não havia esquecido a maneira como foi assassinado em uma das reinicializações iniciais e não desejava repetir a experiência. Kaczynski Zoriano. O homem finalmente perguntou. Esse sou eu, confirmou Zorian. Ele não achava que mentir funcionaria, e seria melhor ter um confronto perto da biblioteca do que ser emboscado em uma rua vazia a caminho de casa. Detetive Slushik Zeteri, Departamento de Polícia de Soria, disse o homem. Ilsa me enviou para ser seu instrutor de adivinhação. Zorian não sabia o que dizer. Ilsa escolheu um detetive como instrutor? Tanto por sua ideia de convencer seu novo instrutor de adivinhação a ensinar-lhe as habilidades restritas de adivinhação que ela precisava para realmente investigar esse negócio de loop de tempo. Porque tinha que ser a aplicação da lei, de todas as coisas.
Isso é ótimo, Zorian disse categoricamente. Fiquei me perguntando quando eu se encontraria alguém. Se sua falta de entusiasmo incomodou o homem, ele não mostrou. Ele se virou e se afastou, gesticulando Zorian para segui-lo. Vamos, garoto, vamos encontrar uma taberna para sentar, ele disse, enfiando as mãos nos bolsos da jaqueta. Ah, sim, uma taberna, o ambiente de aprendizado perfeito. Deuses, o homem não era apenas um detetive, ele também não era profissional. Sua aparência desleixada meio que sugeria isso desde o início, mas Zorian sempre tentava não julgar muito severamente apenas as aparências. Muitas pessoas faziam isso com ele, e ele sempre achou isso muito chato. Seus pensamentos devem ter sido mais visíveis em seu comportamento do que ele pensava que eram, porque o homem rapidamente começou a se justificar. Vem agora, não me olhe assim, o homem disse. Não é como se estivéssemos fazendo algo muito sério hoje. Foi um longo dia para nós dois, acho que você está cansado, não nos conhecemos, e não conseguiremos nada se apenas pularmos direto para as lições imediatamente. Inferno, talvez decidamos que não gostamos um do outro e cancelemos tudo isso. Hoje, vamos compartilhar uma bebida e conversar. Ok, talvez Slush fosse mais esperto e mais capaz do que Zorian lhe deu crédito. Ele teve que parar de julgar as pessoas tão rapidamente. Apesar. Eu não bebo álcool, Zorian alertou. Slush deu-lhe um olhar curioso. Tabu religioso. Zorian balançou a cabeça. Ele nunca foi muito religioso. Os deuses ficaram em silêncio por séculos, e, no que dizia respeito a Zorian, isso significava que eles se matavam ou abandonavam suas criações para se defenderem. Inferno, ouvindo algumas das histórias da Era dos Deuses, ele não pôde deixar de pensar que a humanidade estava melhor sem eles. Eles tinham uma tendência perturbadora de jogar pragas e amaldiçoar cidades inteiras com os mais frágeis pretextos. Ele não achou coincidência que a humanidade apenas começasse a avançar, social e tecnologicamente. Depois, os deuses ficaram em silêncio. Experiências ruins, ele simplesmente disse, não querendo discutir mais esse tópico. Ah, Slush disse, contente com sua resposta. Tudo bem, você pode pedir um pouco de suco de frutas ou algo assim. Inferno, posso até mostrar um feitiço que uso quando estou de serviço, mas não quero ofender as pessoas recusando uma bebida oferecida. Agora isso parecia útil. Zorian olhou para Slush e o homem interpretou isso corretamente como permissão para continuar. É um pequeno feitiço de alteração que converte álcool em açúcar, disse Slush, levantando a mão direita para mostrar um anel de metal comum no dedo médio. Eu imprimi neste anel, então não preciso lançá-lo visivelmente lançando um feitiço em sua bebida, muitas vezes é ressentido ainda mais do que recusá-lo completamente, acredite ou não. No momento em que toco no copo, a ação é feita. Conveniente, Zorian disse apreciativamente. Esse feitiço teria poupado tantos problemas ao longo dos anos. Mas eu pensei que a matéria orgânica não pode ser reestruturada através de períodos de alteração. Normalmente não, mas isso ocorre porque a maioria deles é impossivelmente complexa e pouco compreendida, não porque os compostos orgânicos sejam de alguma forma impossíveis de replicar, disse Slush, estudando vários sinais da taberna enquanto caminhavam. Aparentemente, ele não estava apenas procurando o mais próximo. O etanol e a glicose são moléculas bastante simples e bastante bem compreendidas, portanto não há dificuldade em converter uma na outra. De repente, ele parou na frente de uma placa próxima, estudando-a por um momento antes de voltar a enfrentar Zorian novamente. Acho que este é um lugar agradável. O que você acha? As experiências de Zorian com tabernas foram muito limitadas e geralmente desagradáveis, então ele simplesmente gesticulou para Slush entrar antes de segui-lo. Não era tão ruim quanto Zorian temia. O interior da taberna estava escuro e o ar estava um pouco obsoleto, mas as mesas estavam limpas e o barulho era administrável. Slush pegou uma mesa fora do caminho no canto e lançou um feitiço longo e complicado depois que os dois pediram uma bebida. Provavelmente uma ala de privacidade de algum tipo. Zorian esperava que o homem começasse a interrogá-lo no momento em que o feitiço se encaixasse. Mas não aconteceu assim. Se Slush o estava interrogando, ele estava fazendo isso sutilmente demais para Zorian perceber. Inferno, o homem nem perguntou sobre Daimon, o que sempre foi legal. Gradualmente, Zorian começou a relaxar e começou a fazer perguntas próprias.
Perguntas como é que um detetive tem tempo e inclinação para ensinar um aluno do terceiro ano em magia de adivinhação apóstrofo. Bufou Slush. Uma boa pergunta. Normalmente, algo assim seria a última coisa em minha mente, mas ontem meu comandante jogou um caso realmente bobo no meu colo. Aparentemente, há um boato circulando pela cidade sobre aranhas mentalistas à espreita nos esgotos, e eu devo dar uma olhada. Ele revirou os olhos com um suspiro. Aranhas mentalistas, honestamente. Ele murmurou. Zorian lutou para não deixar sua surpresa aparecer e de alguma forma conseguiu, em grande parte porque Slush estava prestando mais atenção à sua bebida do que a ele no momento. Ele começou um boato sem nem perceber. Ele supôs que não deveria se surpreender, já que havia contado a Taiven sobre as aranhas bem na frente de Mai e sua irmã. Entre Taiven e os dois, eles provavelmente conversaram sobre isso com uma dúzia de pessoas pelo menos. De qualquer forma, depois do trabalho, fui me encontrar com minha boa amiga Ilsa para podermos reclamar de nossos problemas um com o outro durante uma ou duas bebidas, quando ela me disse que estava tendo problemas para encontrar um tutor de adivinhação para você. E naquele momento percebi que tem uma solução perfeita para o meu problema. Eu poderia penhorar o caso para algum outro pobre coitado, ajudar um amigo em necessidade e resolver uma discussão de longa data entre eu e meu comandante de uma só vez. Veja, há alguns anos, os burocratas de Eldemar decidiram lançar uma iniciativa para interessar mais magos em uma carreira na aplicação da lei. Somente, em vez de fazer algo concreto para atrair novos talentos, eles pediram aos magos que já trabalhavam dentro da força policial que apresentassem a profissão a magos em treinamento por sua própria iniciativa. Disse Zorian. Então você deveria fazer coisas assim de qualquer maneira? Sim, mas eu tenho me desprezado a esse respeito, então meu comandante está constantemente me incomodando por perder minha cota. Você pode me culpar? Somos pagos a mais por fazê-lo, mas é uma ninharia considerando o aborrecimento. Você sabe melhor do que eu, Zorian deu de ombros. Como errar, me introduzindo na profissão tira você do caso da aranha. Não tenho tempo para fazer as duas coisas, disse Slush. Ele franziu a testa por um segundo e depois balançou a cabeça, como se quisesse limpá-la. Sim. Essa é a minha história e eu estou aderindo a ela. A discussão acabou depois disso, e Slush prometeu encontrá-lo novamente na segunda-feira. Zorian ficou perdido em pensamentos ao voltar para a casa de Maia, imaginando se algo sairia de toda a investigação da aranha. Provavelmente não, considerando o quão seriamente foi levado por Slush, mas ainda assim, ele teria que cutucar o homem para obter detalhes adicionais depois de mais ou menos uma semana. Quebrar. Zorian bateu com o pé impaciente enquanto esperava Imai abrir a porta. Ele tinha a chave da porta da frente, mas isso não ajudou em nada. Maia tinha o hábito irritante de deixar a chave na fechadura, e hoje não era a exceção. Ele não poderia entrar sem a ajuda dela. Ela provavelmente gostou dessa maneira. O som do desbloqueio chamou sua atenção de volta para a própria porta, que se abriu para revelar uma Maia preocupada olhando para ele. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Ele fez algo estúpido enquanto ele estava fora. Eu deveria perguntar isso, ela disse. Onde você estava? Você deveria estar de volta há horas atrás. Zorian se debateu. Qual é o problema? Não é como se eu estivesse chegando no meio da noite ou algo assim. O olhar irritado que ela estava dando a ele disse que ele não deveria ter dito isso. Não que ele entendesse por quê. Não é como se houvesse uma regra dizendo que ele tinha que voltar para casa depois da aula. Afinal, de volta a Sirim, seus pais nunca se importaram com o que ele fez em seu tempo livre, desde que ele não negligenciasse seus deveres ou os envergonhasse no processo. Era um sentimento estranho ter alguém preocupado com ele só porque ele não voltou para casa a tempo. Olha, me desculpe, mas eu tive que me encontrar com meu instrutor de adivinhação depois da aula e a reunião meio que se arrastou, ele disse. Realmente, senhorita Kuroshika, você vai perder os nervos se surtar toda vez que me atrasar nas aulas. Não é a primeira vez que eu me mantenho depois da aula, e certamente não será a última. Ela suspirou e o empurrou para dentro, aparentemente um pouco aplacada por seu discurso. No futuro, tente me notificar quando chegar atrasado, disse Maia. Certamente há alguma mágica que pode transferir mensagens dentro dos limites da cidade, sim. Foi uma boa ideia. Zorian teve que admitir. Vou ver o que posso encontrar, ele prometeu. Bom,
disse Imaya. Sua irmã está pedindo por você há um tempo, sabe? Zorian gemeu. Ela não se incomodou, não foi? Não, ela é um anjinho, disse Imaya, acenando com suas preocupações. Zorian silenciosamente revirou os olhos para a ideia de que queria ele ser um anjo. Se queria ele era tão legal, por que Imaya queria que ele voltasse tanto para casa? Ela passou a maior parte do dia desenhando, brincando com o cubo mágico que você deu a ela e conversando com Kana. Ou deveria estar falando aos Kana. Eu juro, essa criança está quieta demais. Eu tenho que falar com Kael sobre isso um dia desses. Não é normal que uma criança seja tão retirada. Zorian assentiu silenciosamente, satisfeito por o cubo que ele fez ter sido um sucesso. Não era nada de especial, apenas um simples cubo de pedra com um monte de sigilos emissores de luz dispostos em um quebra-cabeça infantil. Ele encontrou um desenho em um dos livros que Nora recomendou quando ela o ensinara em fórmulas de feitiços e decidiu que fazer um seria duplamente útil. Daria a ele alguma experiência prática usando a fórmula do feitiço e daria a Kirili algo para passar o tempo. Parece que ela se divertiu hoje, observou Zorian. Para que ela precisava de mim? Então? Imaya deu a ele um olhar estranho. Você é seu irmão mais velho. Ela não precisa de um motivo especial para sentir sua falta. E a verdadeira razão? Zorian pressionou. Kana cochilou e seu brinquedo ficou sem mana e ficou inerte. Imaya finalmente admitiu após um segundo de silêncio. Ah, Zorian assentiu. Ele percebeu que o design tinha muito pouco em termos de armazenamento de mana, mas não estava se sentindo confiante o suficiente para redesenhá-lo enquanto criava o cubo. Havia uma razão pela qual o cubo tinha reservas de mana rudimentares, afinal, grandes concentrações de mana tendiam a explodir se manuseadas de maneira inadequada, e o cubo era para ser prática para iniciantes. Iniciantes que poderiam estragar tudo durante as primeiras tentativas. Considerando quantos problemas ele teve ao simplesmente recriar o design no cubo de pedra, ele sentiu que havia feito a escolha certa quando decidiu não mexer no design da base. Ele simplesmente faria mais dele se queria ele ainda quisesse jogar com traço, era uma boa prática. Ela está no quarto dela, eu acho. Não, X no seu quarto, lendo seus livros, Imaya disse casualmente. O olho de Zorian Litis se contraiu, resistindo ao desejo de marchar direto para o quarto e jogar ele para fora. Na realidade, ele teve a sorte de ter um quarto para chamar de seu. Imaya ainda tinha encontrado alguém disposto a alugar o outro quarto da casa, e Zorian estava grato por isso, uma vez que significava que ele poderia manter o quarto para si mesmo. Infelizmente, sua capacidade de manter Kirili fora disso era completamente inexistente. Ele não tinha inibições sobre ir e vir para lá sempre que quisesse, e Imaya estava ainda menos inclinada a detê-la do que sua mãe havia voltado para Sirin. Ela parecia encontrar o comportamento de Kirili natural. E o pequeno diabinho sabia disso. Ela sabia que poderia se safar de quase tudo, já que Imaya gostava mais dela do que ele, e ela explorou ao máximo. Por isso, quando Zorian entrou em voz alta na sala, ela o ignorou completamente. Ela estava deitada na cama dele com um livro aberto na frente dela, com os pés descansando confortavelmente no travesseiro dele. Enquanto ele a observava, ela alcançou o prato de biscoitos que Imaya trouxera, com a intenção de espalhar ainda mais migalhas sobre os lençóis da cama. Ei! Ela protestou, aqueles são meus. Pegue seus próprios biscoitos. Zorian ignorou e estudou o prato cheio de biscoitos que ele havia arrancado de sua irmãzinha demoníaca. Você sabe, originalmente eu só queria chamar sua atenção e impedi-lo de fazer uma bagunça ainda maior do que você já tem, mas eles parecem meio saborosos. Noou! Ele lamentou quando abriu a boca, ameaçando engolir um punhado de biscoitos de uma só vez. Ela parecia relutante em deixar a cama dele para recuperá-los. Ela provavelmente sabia que ele não permitiria que ela reivindicasse seu lugar de volta facilmente, caso alguma vez o abandonasse, um pequeno diabinho inteligente que ela era. Digo que, ele disse, fechando a boca e colocando os biscoitos de volta no prato. Vou lhe dar seus biscoitos se você se livrar de todas as migalhas que colocar na minha cama. Ele imediatamente varreu as mãos sobre os lençóis algumas vezes, empurrando todas as migalhas para o chão em frente à cama. Sua tarefa foi realizada, ela lhe mostrou um sorriso atrevido. A hectares, disse Zorian sem humor. Agora vá buscar uma vassoura e faça corretamente. Vou comer um biscoito por cada minuto que essa bagunça permanecer em uma sala.
Ele pontuou suas palavras empurrando um dos biscoitos na boca. Eles eram muito bons, na verdade. Kyriele soltou um grito de protesto e pulou da cama com um bufo. Ela tentou, sem sucesso, recuperar seu prato de biscoitos, mas quando ela percebeu que não podia fazê-lo devolvê-lo e quando ele comeu um segundo, ela fugiu para pegar uma vassoura e uma pá de lixo. Aparentemente, ela também reclamou com Imaya, porque alguns minutos depois ela apareceu com outro prato de biscoitos, apóstrofo. Então ele não precisou roubar sua irmãzinha, apóstrofo. Tanto faz. Infelizmente, mesmo depois que ele recuperou a cama das garras de Kyriele, ela ainda voltou para o quarto dele. Atualmente, ela estava esparramada sobre o peito dele, tendo caído em cima dele quando ele fechou os olhos por um segundo. Por que você ainda está aqui, Kyrie? Zorian suspirou. Kyriele respondeu no início, sendo muito ocupado escalando sobre o corpo Zorianelite como se ele fosse um objeto inanimado que não sentia dor e desconforto. Uma vez que ela se deitou firmemente na cama com ele, tendo contorcido espaço livre suficiente para si mesma, ela falou. Entediado, ela disse. O seu quebra-cabeça quebrou, a propósito. Itididilite Briac, Zorian Side, acabou de ficar sem mana. Posso fazer-te um novo amanhã, se quiseres. Ok. Um breve silêncio desceu entre eles e Zorian fechou os olhos para tirar uma soneca. Zorian. Kyriele de repente solicitado. Yes? Zorian perguntou. O que é um Morlock? Zorian abriu os olhos e olhou para o lado, fixando Kyriele com uma expressão curiosa. Você não sabe o que é um impasse? Ele perguntou, incrédulo. Só sei que são essas pessoas de olhos azuis e de cabelos brancos, disse Kyriele. E que as pessoas não gostam muito deles. E esse Kael é um. Mas a mãe nunca quis me dizer qual é o problema deles. Ela não fez, hein? Zorian murmurou. Não, confirmou Kyriele. Ela disse que uma jovem como eu não deveria falar sobre esse tipo de coisa. No interesse de evitar uma discussão, Zorian se absteve de fazer um comentário malicioso sobre se Kyriele se qualificou ou não como uma dama. Nem mesmo um bufo irônico. Alguém deveria lhe dar uma medalha por autocontrole. Basicamente, Zorian disse, eles são uma raça de humanos subterrâneos. Embora a maioria deles não viva mais no subsolo. O desaparecimento dos deuses atingiu sua civilização com força, e os outros habitantes das masmorras os levaram à superfície. Os colonos icosianos meio que ajudaram o processo, chutando-os enquanto estavam caídos e queimando alguns de seus assentamentos mais importantes. Ah, Kyriele disse. Mas isso não explica por que as pessoas não gostam delas. Parece que eles deveriam estar com raiva de nós mais do que deveríamos estar com eles. E Kael não parece que nos odeia. Kael provavelmente é totalmente ignorante de sua cultura ancestral. Eu entendo que muitos idiotas são. E a razão pela qual as pessoas não gostam deles é que os velhos idiotas tinham alguns costumes bastante bárbaros. Eles gostavam de sacrificar as pessoas para seus deuses e pareciam ter sido canibais, disse Zorian. Canibais. Kyriele gritou. Eles comeu pessoas? Por quê? Difícil dizer. Zorian deu de ombros. Os colonos cosianos estavam mais interessados em condená-los por suas práticas do que em entender por que eles fizeram o que fizeram. Bem, sim, eles comeram pessoas, disse Kyriele. Isso é mau e nojento. Não me diga que eles ainda estão fazendo isso. Não seja ridículo, Zorian zombou. As autoridades nunca os deixariam escapar com algo assim. Ah, disse Kyriele. Isso é bom. É por isso que as pessoas não gostam deles. Eles temem que os idiotas os comam. Contribui, Zorian suspirou. Perdi a conta do número de rumores que ouvi sobre idiotas supostamente sequestrando crianças da rua para comê-las ou que não. Mas há mais do que isso. Os Morlocks tinham sua própria marca de mágica, que atualmente é proibida em quase todos os lugares, mas muitos Morlocks ainda a praticam. A guilda chama isso de magia do sangue apóstrofo. Parece sinistro, Kyriele observou. Sim, não é, Zorian disse. Não há informações oficiais sobre o que realmente é a magia do sangue, mas a maioria das pessoas acha que isso tem algo a ver com sacrifício. A história é que os idiotas poderiam usar uma matança ritual de uma pessoa ou animal para alimentar seus feitiços. Morlocks modernos não podem exatamente matar um monte de pessoas por capricho, mas supostamente ainda se envolvem em sacrifícios de animais, tanto por razões mágicas quanto religiosas. Kyriele se aconchegou mais perto dele, tremendo. Fico feliz que Kael e Kana não sejam assim, ela disse.
Eu também, Kiri, disse Zorian, dando um tapinha na cabeça dela. Eu também.